Bom dia, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Você vê a diferença, né? O cara tem facilidade para pular ali, eu quase não levanto quando estou sentado. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, por favor. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 39. Diz assim a palavra do Senhor: Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela tua palavra poder ser aberta e lida. Nós jogamos a tua ação pelo teu Santo Espírito na nossa compreensão da mesma, Senhor. Nos ajuda a encontrarmos os tesouros escondidos que há na tua santa palavra. Nos edifique para a glória do teu nome, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Há algumas coisas das nossas vidas para as quais nós temos um ouvido um tanto quanto ensurdecido. E a gente sofre como que aquele sintoma da velha da Praça da Alegria. Vocês lembram da velha da Praça da Alegria? Essa geração mais nova não lembra não, mas tudo que se dizia, ela entendia errado, né? E sentava os ovos, ela ia ouvir, sentou os ovos e quebrou os ovos, né? A galinha pôs o ovo em vão porque ela entendia tudo errado. E parece que em relação ao Evangelho, não só nesses dias em que Jesus escreveu essa palavra, mas nos nossos dias também, tem gente que não entendeu absolutamente nada do Evangelho, nada. No seminário a gente diz que tem gente que escutou um assovio e pensou que era um chamado. Gente que está na igreja, mas o essencial da igreja não conseguiu penetrar nessa pessoa. Não entendeu nada do Evangelho. E acha que o Evangelho é vida boa, é vida tranquila. Jesus traz aqui alguns contrastes, põe fim uma visão romantizada do que é o Evangelho. Jesus deixa muito claro que tem a ver com ele, quem tem a ver com ele tem que fazer algumas rupturas e às vezes muito radicais. O que Jesus propõe aqui, queridos, não é uma desilusão para seguir o Evangelho. Não é isso. Mas é a verdade do que é o Evangelho. A gente está vivendo uma geração de Evangelho muito fácil, né? Muito tranquilo. Evangelho do só amor. Quinta-feira a gente estava falando disso, né? Do amor sem a justiça, da graça sem a ira, né? E a moeda sempre tem as duas faces. De um lado, o exagero de que um Deus tirano, um Deus irado, do outro lado, um Deus bonachão, permissivo, e a moeda sempre terá as duas faces. Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vê alguns paralelos antitéticos. A gente vê dois lados que parecem contrários e que querem dizer uma coisa mais forte no fim. Jesus chama a atenção categoricamente, dizendo que não pense uma coisa que eu não estou falando. Não imaginem, não sonhem
uma coisa com a qual eu não tenho compromisso com ela e não propus para vocês. Ele diz a primeira coisa, o paralelo entre a tranquilidade e a adversidade. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Nem paz aqui é o sentido mais fácil que a gente lembra na hora, nem espada também é o sentido mais belicoso que a gente possa imaginar. Jesus está dizendo que o compromisso com o Evangelho não tem a ver com a ausência de problemas, de desafio, não. Que o compromisso com o Evangelho, que quem entende o Evangelho, que quem vive o Evangelho, não vive na proposta de uma tranquilidade eterna, deitado eternamente em berço esplêndido, né? Não é essa a proposta de Jesus. Porque o Evangelho não é sombra e água fresca, não é. Pelo contrário, a espada. É muito mais do que guerra, não ausência de paz, que há luta, que há dificuldade, que há asepsias, né? Que há cortes, que há confrontos. Muita coisa será cortada de nós. Muitas coisas serão arrancadas de nós. Muitas coisas serão partidas de nós. Haverá guerras em alguns sentidos. Haverá guerra interna, guerra familiar, guerra na sociedade, guerra com ideologias. Quem enfrenta o Evangelho não tem promessa de uma vida tranquila, né? Aquele Evangelho mentiroso. Eu gosto muito de dizer que é o Evangelho de Tabajara, porque ele é assim: venha e seus problemas se acabaram. Mentira. Eu vim trazer espada e não paz. A paz que Jesus está falando aqui não é aquela paz que ele diz que ele dá e ninguém retira. Não é a paz interior. Não é uma paz, sabe, que supera a paz mundana. Não é a paz que é um estado de espírito que extrapola, que excede todo entendimento, que não tem a ver com a circunstância da vida. Não é essa paz. Não é uma tranquilidade de espírito, que mesmo que a gente vivencie um transtorno, a gente experimenta essa paz, essa segurança em Deus. Não é. É a vida tranquila, sem problema, a vida boa de sombra e água fresca, como o Evangelho é prometido para alguns. Isso aqui não é a vida do cristão. E às vezes a gente fica muito chocado e fica muito frustrado quando essas coisas nos encontram, porque parece que o evangelho que nos foi pregado é isso, é um evangelho que quem crê no Senhor Jesus Cristo não terá nenhuma dificuldade, nenhum problema. Mentira. Quem entra na vida do evangelho pode ter problema multiplicado, porque vai ver a vida com seriedade, vai ver a vida com a ótica de Deus, vai olhar o menos favorecido com dor no coração, a pobreza do irmão ou do próximo vai lhe comover, a falta do evangelho, do conhecimento do evangelho vai incomodar, a sede por alma vai tirar sono, vai trazer lágrima. Essa é a luta do evangelho. Mas há uma outra antagonia aqui que ele diz, que é ao invés da harmonia, a ruptura. Ele diz que ele vem trazer uma rusga, um rompimento entre parentes, pai e filho, mãe e filha, amores bem viscerais, sogra e nora. No mundo de hoje parece uma coisa bem... a gente fala na nossa geração que ele vai pôr inimizade entre sogra e nora, parece uma coisa muito óbvia, né? No nosso mundo, na nossa cultura. Que novidade seria essa? Mas naquela cultura não. Deixa eu lembrar bem mais tempo atrás. Lembra de Ruth, né? Ruth deixou a sua cultura, a sua religião para ficar com a sua sogra. A nora era muito apegada à sogra. A sogra tinha uma ideia de ser uma nova filha, por quem se dava vida e a quem também dava vida pela sogra. Mas a ruptura aqui não é que Jesus Cristo faz questão que isso aconteça,
que Jesus torce para isso acontecer, não. O que ele está dizendo é o seguinte: o evangelho que ele traz, a boa nova de salvação que ele traz, o estilo de vida que ele traz, o compromisso que ele exige, e aí é que está a diferença, o compromisso de radicalidade que Cristo exige para com aqueles que nele creem e a ele seguem, pode resultar nessas rupturas que entre a subserviência a qualquer parente e a obediência a Cristo. A nossa primazia deve ser a nossa obediência a Cristo. E aí a gente ouve aqui reiteradamente as notícias do mundo da igreja perseguida, e a gente vê que em alguns países dizer que acredita em Cristo é uma ruptura com a família. Na nossa cultura ocidental, latina, brasileira, isso hoje não é muito mais visível. Mas eu pessoalmente, quando tive a compreensão daquilo que a gente chama conversão, não é? Eu tive dificuldade com meu pai, a quem amava visceralmente, dificuldade mesmo. Eu lembro que com 10 anos de idade, eu fugia, pulava a janela para ir para uma vigília. E ele estava de serviço, me lembro ainda, ele estava tirando serviço em Paudalho, numa cidade do interior. Quando a Polícia Civil teve um período que trabalhava junto com a Polícia Militar, e ele era militar. E eu lembro que quando eu entrei em casa, minha mãe disse assim: teu pai está chegando. Ela ouviu o som do carro. Eu corri e deitei na cama com um sapato e tudo, me cobri. Ele, quando chegava em casa, ele ia olhar filho por filho, né? Olhar filho por filho. Ele tinha esse carinho. Eu sabia que ele vinha me ver e cobria até a cabeça. E fiquei lá ofegante. Ele descobriu a minha cabeça, olhou para mim, botou a mão na minha cabeça e foi fazer as coisas dele lá. Mas porque ele não queria, ele proibia que fosse para a igreja. Um dia desse, né? Faz muito tempo não, sabe? Umas 5 décadas, sei lá, uma coisa assim. Um dia desse. Hoje é mais difícil porque os pais, os filhos tomam um caminho muito pior do que isso. Então, quando o filho está indo para a igreja, o pai faz ufa, graças a Deus, ainda bem que é para a igreja. Os homens hoje são menos turrões do que a geração do meu pai. Mas a ideia de Jesus aqui, queridos, é que entre a minha obediência a meu pai e a meu Deus, eu fosse mais obediente ao meu Deus. Se tivesse que haver alguma ruptura que fosse entre mim e a minha casa e não entre mim e meu Deus. Era essa a ideia. E existe uma última, que é uma ruptura interior entre nós mesmos. Quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida a perderá. Jesus está dizendo que a última luta aqui, a última antagonia está entre nós mesmos. A minha opção entre meu querer e meu desejo deve perder sempre para o que Deus quer de mim. Isso é muito difícil, porque isso é sempre. Entre a reação que eu quero ter e a reação que Deus exige, não é nem que Ele espera. A gente está com uma linguagem meio americanizada, né? Que Deus pede de nós, Deus está pedindo de nós. Deus pede coisa nenhuma, o que Deus ordena a nós, o que Deus exige de nós, o que Deus quer de nós é que a gente seja obediente a Ele. Discipulado é isso. Discipulado é seguir Jesus. Discipulado é abrir mão. E ele fala sobre cruz aqui, é morrer para nós mesmos. Dá vontade de fazer algumas coisas muitas vezes. Dá vontade de tomar algumas decisões. Algumas mais arrojadas. Algumas outras mais tranquilas. Vontade de descer no carro, no trânsito e virar o outro carro. Feito o incrível Hulk. Ou então, outra coragem, nem sair de casa. Ficar deitadão na rede. Entre uma e outra coisa, seja lá qual for a vontade que a gente tem que abrir mão dela, mortificar para seguir a vontade de Deus. E
essa escolha em profundidade, é claro que é mais difícil, porque aí a luta é conosco mesmo, com as nossas vontades, sabe, com aquilo que habita em nós, com os nossos desejos. E seguir Jesus Cristo, queridos, não é fácil. É simples, é muito simples, mas não é fácil. É complicado, tem suas implicações aprofundadas. Quando eu era mais jovem, na região metropolitana de Recife, o Hiper Bom Preço, na época era Bom Preço, já teve tanto nome, mas era Bom Preço. Eles criaram uma segunda categoria no varejo, eu acho que no Nordeste, eu acho que essa outra empresa que eu vou falar não tinha no país todo, mas era em parte do Nordeste, que diferentemente do Bom Preço, que tinha uma mercadorias com mais variedades e atendia a uma camada de gente de uma estratificação mais alta, né? Os mais, os mais ricos, eles lançaram mão de uma subsidiária que era chamada Balaio. Hoje é todo dia, né? Hoje lá por Recife é todo dia, mas era Balaio. E tinha uma expressão que é assim, porque era mesmo mais barato mesmo. Você não tinha uma variedade tanto quanto tinha no Bom Preço. O que se vendia ali era mais simples, mas bem mais barato. Então o slogan era: quer moleza, vá no Balaio, porque lá era bem mais pobre. E parece que o evangelho hoje é um evangelho de balaio. Mas o que Jesus está dizendo é que moleza só no balaio do inferno. Porque no Evangelho não tem moleza. No Evangelho tem implicação séria. No Evangelho tem discipulado, tem mortificação. Quem quiser moleza, só no balaio. Mas cuidado, sabe aquela história, né? Do diabo político. Né? O sujeito foi para o inferno, chegou lá, estava uma festa, uísque, churrasco, né? Em todo canto tem essa história de churrasco, e estava lá, né? E ele bem animado, né? Muita coisa bonita, muita comida. E aí ele voltou para o céu e disse: sempre tem um São Pedro na história. São Pedro, desculpe, mas aqui é muito monótono, todo mundo de branco, né, cantando, glória, 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 aleluia. É muito chato, eu quero ir para o inferno mesmo. Quando ele chegou lá, já foi caindo num poço de lago ardente, e ele disse: não, seu diabo, o senhor está enganado, sou eu, aquele que veio aqui ainda agora, e que fui bem recebido. Disse: ali a gente estava em campanha política, né? Agora desarmou o palanque, a campanha acabou, não tem nada de churrasquinho, é fogo do inferno, fogo do inferno. Quem quer moleza, vai no balaio. Mas para seguir Jesus, queridos, há implicações tremendas. Seguir Jesus e ver o menos favorecido não fazer nada no Evangelho. Seguir Jesus e não ter sede pelas almas no Evangelho. Seguir Jesus e não abdicar do que nos é mais caro em prol do reino do Evangelho não é Evangelho. Seguir Jesus e ter autorrenúncia, nos renunciar a nós mesmos, não é Evangelho. Então, quem quer moleza, vai no balaio. Mas lembre, a época de política já acabou, né? O inferno é verdadeiro, é real. E seguir Jesus Cristo é o contrário. Requer morte aqui, mas vida lá. Que Ele nos leve a essa compreensão e esse compromisso com Ele. De que o Evangelho pode ser até simples, mas não é fácil. Na nossa no epígrafe que aparece no nosso texto está lá escrito: as dificuldades. No Evangelho nós temos dificuldades. Na nossa vida nós teremos dificuldades. Vamos vencer todas. Mesmo quando a gente perde, viu? Mesmo perdendo, a gente está vencendo. Mesmo perdendo, porque aqui Jesus mesmo diz: quando você ganha a sua vida, você perdeu. Quando você perde, você ganhou. Na ótica de Jesus é tudo invertido. Então, ainda que a gente perca, na ótica de Deus, a gente está sempre ganhando. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos chamou. Que Ele nos abençoe profundamente.